E quem não gostou do pronunciamento do presidente foi o chamado G7 da CPI da Covid. Em nota, disseram que a fala vem com atraso. Abre aspas. O Brasil esperava esse tom em 24 de março de 2020, quando inaugurou-se o negacionismo, minimizando a doença, qualificando-a de gripezinha. Muito bem, agora nós vamos então à palavra dos nossos comentaristas. Vamos começar com Brasília, você, José Maria Trindade. Olá, Zé Maria. Salve, Marcelo, muito boa noite. Boa noite, compadre Augusto. Boa noite, Ana. Boa noite a todos. Boa noite, Fiuza, que nos acompanha também. Foi o grande comentário político do dia, né? Houve aqui em Brasília, logo depois do pronunciamento e até durante o pronunciamento, reações. Buzinas, panelaços aqui em várias regiões de Brasília, mas são reações naturais. Qualquer presidente da República tem lá os seus acompanhantes, os seus aliados e também os seus adversários. Nada fora do normal e é natural que reações assim aconteçam. Na política, é evidente que os adversários criticaram e os aliados disseram que o presidente Jair Bolsonaro fez o que tinha que ser feito. A deputada Carla Zambelli, inclusive, disse que o presidente mostrou números e dados corretos e que indicam que o Brasil precisa mesmo saber o que o presidente está fazendo. Olha, Marcelo, o que acontece é o seguinte, todos esses assuntos já foram tratados pelo presidente, ou aqui nas lives que a gente transmite toda quinta-feira, ou até na saída e na entrada do Palácio da Alvorada, quando ele conversa diretamente com o povo. Eu não tenho notícia de presidente da República que tenha essa relação direta com o povo, né? E ele tem tratado disso. Mas desta vez, em pronunciamento oficial ali, fica mais patente que se trata de uma defesa de governo, ou seja, que é uma palavra oficial do presidente da República. E essa linguagem dele continuou nesse pronunciamento. Vamos lá, ponto a ponto. Primeiro, as mortes pela Covid. É um problema que não se trata de invenção brasileira, não é nenhuma jabuticaba, é uma pandemia mundial e todos os países do mundo se curvaram a esta tragédia. Estados Unidos, China, França, Itália, o Reino Unido, ou seja, todos tiveram problemas e mortes. Coube, então, ao presidente Jair Bolsonaro lamentar e muito a perda de amigos, familiares, conhecidos e até pessoas que a gente não conhece, mas que são irmãos no mundo inteiro. E é realmente de se lamentar o que aconteceu. Pois bem, mas é preciso reagir. Um presidente da República não pode simplesmente deitar e chorar. É preciso liderar a população e levar exatamente para a reação que ele chama de vacina, o que todos querem. O presidente Jair Bolsonaro, no início, realmente houve ali uma dificuldade para aceitar as vacinas, porque se tratavam de projetos. Nenhuma vacina, naquela época que ele não acreditou e muita gente não acreditava numa vacina tão rápida assim, eram projetos, mais de 200 projetos. Agora você imagina se o governo, não o presidente, mas o governo tivesse assinado um contrato assim de um projeto, pagando antecipado, e o projeto não tivesse vingado. Estariam todos processando o presidente ou talvez com impeachment, de pagar adiantado, de comprar uma vacina que não existia, com efeitos colaterais que o Brasil assumiria, que era o caso do contrato inicial da Pfizer, né? Então, naquele momento não apostou, mas neste momento o presidente, em pronunciamento oficial, dá o sinal de que o governo aposta na vacina, está comprando vacina e tem hoje uma notícia positiva de que os Estados Unidos entenderam que o Brasil vai receber uma parte importante das vacinas a serem exportadas. Além, evidentemente, da vacina, o presidente falou sobre uma situação que está provocando também debate político, que é a Copa América. Veja bem, a Copa América não vem para um país que está sem futebol. O Brasil está com campeonatos em andamento, inclusive internacionais, como o próprio presidente falou.
né? A Libertadores está em pleno funcionamento. Então, o que vai acontecer com a Copa América? Apenas com as mesmas regras dos campeonatos internos, dos campeonatos externos e dá prosseguimento. Gastos, pouco ou talvez nenhum. Agora, imagina para o setor hoteleiro, né, e o setor de alimentos aqui em Brasília, em Goiás, no Rio de Janeiro, numa seca dessa, 10 delegações ocupando hotéis, restaurantes, demandando serviços. Quer dizer, isto é muito importante e uma reação, inclusive, para ativar a economia. Não haverá turistas por aí, como a Copa do Mundo, não haverá uma disputa tradicional, mas vai trazer atenção para o Brasil e, pelo amor de Deus, ocupar esses elefantes brancos que foram erguidos em todos os estados. Em Pernambuco, o governador já está sofrendo lá retaliações porque tem um gigante construído com dinheiro público e ele disse não à Copa América, de forma antecipada, presunçosa e até arrogante, né? Era só fazer o que já está acontecendo, jogos sem público, sem torcedores. Então, este é o retrato e a repercussão política do pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro ontem em rede nacional de rádio e TV. Criticaram o texto, mas é a linguagem do presidente. Não se trata mais daqueles discursos rebuscados, citando autores conhecidos internacionais, grandes pensadores, né? Esse tipo de discurso ficou no passado. O povo quer é isso, uma mensagem direta e olho no olho. Ana Paula, o Zé Maria falou em reação. Você acredita que o presidente acertou aí no seu discurso nessa reação? Olá, Ana. Boa noite para vocês aí no Brasil. Matos, nosso querido Vitor Brown aí escalado para o Jornal da Manhã. Então, seja muito bem-vindo, Marcelo. Prazer ter você aqui com a gente. Boa noite, mestre Augusto, Zé, Fiuza e nossa audiência maravilhosa. Bom, Marcelo, achei o pronunciamento do presidente num tom bem presidenciável, né, digamos assim, num tom sereno, focou exatamente nas coisas que precisam ser feitas daqui para frente, enalteceu aí a compra necessária de mais vacinas, prometeu que toda a população brasileira será vacinada até o final do ano. E a oposição aí, a falácia das vacinas em março de 2020, isso não se sustenta, né, Marcelo? A gente já viu aí que o mundo estava praticamente, não tinha ainda nenhuma perspectiva de vacinas. Aqui nos Estados Unidos, a vacina da Pfizer, ela só aconteceu depois das eleições presidenciais, que foram 3 de novembro, então depois das eleições a vacina da Pfizer foi confirmada. A vacinação nos Estados Unidos começou dia 14 de dezembro, uma semana antes a vacinação no Reino Unido começou, ou seja, não tinha como. Essa falácia de que o presidente Bolsonaro poderia comprar vacinas em março de 2020 não se sustenta. Focou na economia, o que é um ponto muito importante também, porque as manchetes que a gente vê todos os dias nos jornais, parece que nós estamos vivendo uma catástrofe sem precedentes e é inacreditável como mesmo dentro de uma pandemia histórica, a nossa economia está aí não apenas sobrevivendo, mas sobressaindo. A gente já vê manchetes aqui nos Estados Unidos, na imprensa internacional, de elogios à economia, à recuperação em V, né, no Brasil, aí comandada pelo ministro Paulo Guedes. E em relação à Copa América, é essa chiadeira, isso que o Zé disse foi muito bem colocado. Parece que estamos falando de trazer um campeonato importante para um país que não tem absolutamente nenhum evento esportivo acontecendo, o que não é verdade. A gente vê que os campeonatos de futebol estão acontecendo, as arenas estão cheias, as pessoas estão indo aos jogos. E aí, lembrando que a Copa América ainda não há confirmação, provavelmente não vai ter público mesmo. E dentro dessa bolha que eu presenciei aqui nos Estados Unidos o ano passado, mesmo antes das vacinas, porque agora os eventos esportivos eles estão sendo liberados para sua capacidade máxima também por causa das vacinas, mas mesmo antes das vacinas o ano passado, em julho, agosto do ano passado,
nós tínhamos campeonatos de alguns esportes que passam aí no verão americano, que é exatamente essa temporada, e o que eles fizeram? A tal bolha, né, esportiva, a tal bolha onde os atletas são testados 3, 4 vezes por semana, eles ficam nas suas bolhas, aquele time que tem 1 ou 2 atletas testados de maneira que estão assintomáticos, mas que o teste deu positivo, eles são isolados de uma maneira muito importante, ou seja, o mundo esportivo, Marcelo, ele está com uma responsabilidade importante de começar a retomar, até porque o mundo esportivo é como o mundo do entretenimento, ele gira aí bilhões de dólares, né, pelo mundo, em todos os países, e essa parte econômica também precisa ser retomada, mas ele vem sendo retomado, esse mundo vem sendo retomado de maneira muito responsável, e não vai ser diferente assim com a Copa América no Brasil. Mais uma vez, a gente repete que essa oposição que nós temos no Brasil, infelizmente, é uma oposição histérica, não é propositiva, não olha, não faz críticas pontuais. Ninguém está falando que o governo foi absolutamente correto em todas as decisões ao longo do ano de 2020, mas as críticas precisam ser pontuais para a gente corrigir exatamente problemas futuros. No mais, Marcelo, a histeria, apenas a histeria que infelizmente a nossa oposição não tem, e que é importante a gente ter uma oposição madura, propositiva, dentro de qualquer democracia saudável, mas isso aí é um sonho que tão cedo a gente vai ver no Brasil. Muito bem, agora nós vamos ao Rio de Janeiro para conferir as impressões do Guilherme Fiuza em relação ao discurso do presidente Jair Bolsonaro. Teve panelaço aí, Fiuza? Boa noite. Boa noite, Marcelo Matos, bem-vindo. Boa noite, Ana Paula Henkel, Zé Maria Trindade, mestre Augusto Nunes, e boa noite a você. Olha, a gente tem visto discussão de tudo, né, de todos os tipos no Brasil, menos de como enfrentar a crise, né? Menos de como enfrentar a crise sanitária e de como sair da crise econômica, né? Que aparentemente estamos saindo, mas, ou pelo menos estamos vendo a luz no fim do túnel, né? Mas isso aí, hoje em dia, quer dizer, a sociedade se mobiliza, existe gente trabalhando duro por isso, mas o debate público, o debate político, ele ignora a pandemia, de verdade, ele ignora, né, a necessidade de enfrentamento à pandemia, e ele ignora a necessidade do país se reconstruir, ignora reformas. Não há debate político no Brasil hoje, né? É um momento de maior leviandade, de maior irresponsabilidade que eu já vi no senso comum, no chamado senso comum nacional, né? O que a gente vê é justamente isso, partidos políticos, imprensa, instituições também, outros poderes, outras autoridades, governadores, prefeitos, todos esperando ver o que Bolsonaro vai falar. Ele fala A e eles falarem B. Aí vão todos para essa CPI do Renan Calheiros. E virou a resistência democrática, né? Resistência ética, democrática pela vida, é o Renan Calheiros, o Omar Aziz e o Randolph. Essa é a resistência ética, empática, democrática brasileira. Então, é lastimável, porque, evidentemente, tem diversos aspectos para se discutir muito importantes, né? Quer dizer, isso que a Ana estava dizendo. Quais são as formas mais seguras de se retomar atividades, né, da sociedade? Isso é muito importante. Tem muita especificidade, né, sobre conduta, protocolos de conduta, ambientes fechados, ambientes abertos, de trabalho, de convivência social. Isso absolutamente não aparece. Ou esse lockdown estúpido, a quarentena burra, que não salva ninguém, está matando a população de tudo, até de insanidade mental, ou é isso, essas bandeiras, ou é aquela outra bandeira estúpida lá que
que a médica que encantou o Renan Calheiros vocalizou, né, que é demonizar, dizer que os antivirais que estão em experiência clínica no mundo inteiro e aplicados no Brasil são a droga do diabo, né? Ou é isso aí, é ficar tacando pedra no Bolsonaro. É isso que se faz, é por isso que não tem, o Brasil não tem alternativa ao Bolsonaro competitiva. Eu não estou falando nada a ver com méritos, nada a ver com qualidade ou com preferências. Eu estou falando, alternativa competitiva ao Bolsonaro não apareceu porque isso aqui virou um jardim de infância macabro. Não se discute nada. Eu gostaria muito de discutir, por exemplo, a eficácia das vacinas. Eu tenho uma série de interrogações sobre eficácia e riscos e segurança das vacinas, que virou um tabu, absolutamente não é discutido. São vacinas experimentais no mundo inteiro. Elas coincidem, a aplicação das vacinas coincide com a piora na pandemia no mundo todo. Existem postulados de alerta, não de sentença, sobre a relação de vacinação com a criação de variantes mais infecciosas. Isso foi refutado? Eu gostaria de me tranquilizar com a refutação científica disso, eu não vejo. Estão em aplicação vacinas que são experimentais, emergenciais. Elas têm, Marcelo Matos, a sua confirmação de eficácia e segurança prevista para daqui a vários anos. Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson. Bom, Coronavac nem entra na Europa nem nos Estados Unidos, mas essas aí que eu citei, a confirmação de segurança e eficácia, aprovada, por exemplo, na Europa, pelas autoridades sanitárias, está em dezembro de 2023, março de 2024. Então, eu tenho esse tipo de preocupação. A gente quer boa vacina. A gente não quer vacina, lobby de vacina. A gente não quer essa gente que vem tentar trazer obrigatoriedade, criar essa cidadania de primeira classe e segunda classe de vacinados. É isso que a gente está vendo com uma vacina experimental, que a gente não sabe, que vem o Eric Clapton e denuncia reações que ninguém disse que ele poderia ter, e também ninguém ouve o Eric Clapton. Isso citei como um dos exemplos, né? Então, eu estou falando um pouquinho dessa questão de vacina para dizer que, nesse momento em que a oposição, ou governadores, ou CPI, não vou nem citar, instituições, né, que deveriam estar contrastando as políticas de enfrentamento da crise sanitária, da crise de saúde, com responsabilidade, com questões consistentes, estão aí no antibolsonarismo histérico, levando o Brasil ao seu momento mais retrógrado, né, de democracia, de contraditórios, de pluralidade. Esse é o momento mais reacionário que o país já passou nas últimas décadas. Bem, agora a sua análise, Augusto Nunes. Olá, Augusto. Boa noite, Augusto. Boa noite, Marcelo. Bem-vindo. Boa noite, compadre Zé, minha querida parceira Ana Paula, meu irmão Guilherme. Boa noite a você que nos acompanha. Eu acho que o presidente não tem de se preocupar nesses pronunciamentos, que deveria fazer até com mais frequência, com essa oposição histérica. Esses não têm solução, mas ele tem de falar ao país, né? E o país precisa ouvir essas boas notícias. Essa foi uma semana, infelizmente, para o pessoal que detesta a boa notícia, foi uma semana pródiga, em notícias muito animadoras, né? O PIB, o crescimento do PIB nesse trimestre provocou a revisão do PIB anual, já estão prevendo 5%. Foi maior que o crescimento, a reportagem do Marcelo, né? Você fez a reportagem sobre a situação econômica, muito boa a reportagem, muito boa. Mostrando que o Brasil cresceu acima dos Estados Unidos. Mais que a União Europeia e Estados Unidos. A União Europeia caiu, né? Então é um crescimento muito importante, muito relevante. E os números se multiplicam em vários setores. Eu vi o presidente da ABMAC falando, você não tem só o agronegócio puxando a fila, né, dessas boas notícias. Você tem
um monte de setores aí dando sinais de muita vitalidade. É isso que o presidente deve fazer e também deve enfatizar a questão da vacinação, que é para fechar a boca da CPI. E por que, aí eu faço essa ressalva só ao meu irmão Guilherme Fiuza, algumas vacinas eu acho que têm funcionado. Algumas, outras eu nem sob tortura vão me vacinar. Eu já estava apavorado com a Sputnik. Agora eu soube que ela será fabricada na Argentina. E já é uma combinação que intragável, né? Nessa eu não entro. Mas, por exemplo, o Reino Unido está voltando à vida normal. A partir do dia 20, acabam todas as restrições, porque pela primeira vez, há 3 dias, não houve uma única morte no Reino Unido, onde a pandemia teve momentos dramáticos. Nenhuma morte e o número de casos novos foi diminuto. Então, é pela vacinação eficaz, faço essa ressalva que o Guilherme faz, que se vai chegar à solução. O presidente acusado de não vacinar, ele está superando ele só não supera o Brasil os países que produzem a vacina no próprio território, que tem vacina própria. Né? No mais, ele é o primeiro, né? Quanto aos restantes. Acho também que deve-se aproveitar a musculatura notável do Programa Nacional de Imunização e começar a vacinar 1 milhão por dia. Acabar logo com essa conversa e pronto. A turma dos loucos por lockdown, né, ou dos tarados, como diz o Guilherme, por lockdown, vai sossegar. Agora, vai querer converter um seguidor da verdade, um Renan Calheiros? Não, esse não tem solução, isso é um bandido sem cura, irrecuperável. O Aziz? Não adianta o que o presidente faz. Não, agora não pode. Agora eles não admitem sequer uma eventual mudança de ideia. Eles dizem, não, agora é tarde. Não pode, então não tem remissão. Eles são os pecadores e os outros não têm remissão. O que é um absurdo. Então o Bolsonaro, ele agora fala, vai desmoralizar a CPI com o ritmo da vacinação. Não, mas agora é tarde. Não vacinou antes, podia ter que começar. Essa turma não tem solução. Deve ser esquecida. Porque as mentiras que eles contaram são infindáveis. O Brasil nunca foi o epicentro da pandemia. O Brasil nunca esteve aí entre os 5 maiores, né? Os 5 mais atingidos pela letalidade do vírus, porque se você compara as mortes, se você relativiza a coisa e calcula em mortes por 1 milhão, o Brasil está muito longe disso, sempre ficou fora. Fica atrás de São Paulo, por exemplo, se São Paulo fosse um país. Então, essa conversa mole deve ser desmentida pelo presidente sempre que puder fazer esse tipo de pronunciamento. Eu só queria lembrar o seguinte, essa turma é tão incorrigível e tão fanática que em 2019 o Brasil sofreu uma queda, o PIB brasileiro sofreu uma queda no primeiro trimestre. A partir daí, os malucos oposicionistas começaram a dizer que haveria outra queda, são videntes de picadeira, né? Outra queda no segundo trimestre e isso provocaria a chamada recessão técnica. Nunca soube o que é isso, mas deve ser grave porque eles vibravam. Aí o Brasil cresceu 0,4% no segundo trimestre e entraram em cena o que eu chamo de os vigaristas da adversativa. Aí a Folha disse assim, mais ou menos isso. A PIB brasileiro cresce, mas recuperação é lenta. Sempre o mas, né? Vírgula, mas, aí vem uma notícia irrelevante que eles aumentam para ficar do mesmo tamanho da notícia real e importante e a coisa empata. Ou então eles se declaram vencedores e batem em retirada. E o Estadão, na mesma linha, assim, PIB do Brasil cresce muito lentamente. Essa gente, sempre com o mas no meio. Eles repetiram isso essa semana.
Agora, ele, em vez do mas, eles usam, é muito mas, né? Você não pode dar tanto, porque são muitas as notícias boas. Eles estão usando ponto e vírgula. Você quer, né? Mas os pobres não comeram tanto, os pobres não ganharam tanto dinheiro. Esse pessoal não tem solução. Agora, deve ser ignorado, porque, infelizmente, para eles, o Brasil vai acumular boas notícias na área da economia e o crescimento vai ser em V, sim. 99 em cada 100 economistas, eles erram a previsão, sempre contra o governo. O centésimo não pôde trabalhar, estava em lockdown, ficou em casa, não escreveu. Porque a maioria, a unanimidade dos economistas erra gloriosamente para errar mais no dia seguinte, no mês seguinte. É isso. E eu percebo que a Ana Paula quer complementar. Pois não, Ana? Marcelo, queria complementar aqui um assunto que o Augusto, o Fiuza também sempre traz em relação às agências de checagem. Ontem elas estavam ali em polvorosa, né, durante o pronunciamento do presidente, e como o Fiuza muito bem coloca, são muitos dos fascistas aí da internet que colocam a pecha de fake news, a tudo aquilo que eles não gostam de ouvir. Então, uma dessas agências de checagem, que inclusive o campeão de inquéritos aí, Renan Calheiros, quer que elas estejam presente ali na CPI, Augusto, ontem uma dessas agências, durante o pronunciamento, quando o presidente disse o PIB projetado para 2021 prevê um crescimento da economia superior a 4%. Uma dessas agências de checagem pegou essa fala do presidente e disse: Bolsonaro sustentou que o número do PIB projetado para este ano seria superior a 4%, o que é falso, em letras maiúsculas. Aí como eu tinha lido as manchetes da economia essa semana, eu falei, vamos fazer uma pesquisa. Aí você vai lá. XP Investimentos eleva a projeção do PIB do Brasil para 5,2%. Isso é maior que 4%? Itaú eleva a projeção para crescimento do PIB a 5%. Goldman Sachs revisa crescimento do PIB de 4,6% para 5,5%. Revista Exame. PIB do primeiro trimestre faz mercado prever crescimento de até 5,5%. Só vou deixar essas manchetes, então, aí que mostram que fake news são exatamente essas agências de checagem.